Oi, gente, boa noite. Um prazer estar aqui mais uma vez hoje para falar sobre algo tão recorrente, né, nas nossas vidas, que é como o estresse nos afeta, né, de uma forma ampla e restrita. E eu conversando com pacientes, com amigos, eu cada vez venho tendo mais assim ideias para trazer para vocês a respeito das ferramentas que a gente pode utilizar no manuseio desse estresse, né? E como esse estresse nos afeta diretamente, né? Em toda uma dinâmica corporal, a respeito de sintomas, de hábitos de vida, de tudo que possa, de comportamento, né, de compensações, enfim. E eu tive uma luz, né, de um encontro de uma amiga muito querida que conversou comigo sobre o que ela vinha fazendo. Inclusive ela está aqui, a nossa convidada de novo, de hoje é a Thaís. Tudo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Você está me ouvindo, Thaís? Sim. Tá. Então, eu estava aqui contando, né, que eu trouxe hoje um tópico que é um tópico bem recorrente, né, porque ele tem uma ampla, vamos dizer assim, uma ampla ação, né, na nossa vida, na nossa manutenção do equilíbrio, da saúde, nos nossos hábitos, que é o estresse, né, e que eu resolvi trazer uma ferramenta, alguém que tem uma ferramenta que pode ser utilizada, né, por pessoas, por pacientes, enfim, por grupos, e também de uma forma ampla, para o manuseio desse estresse, né? Eu encontrei a Thaís há um tempo atrás, a gente é amiga, mas a gente estava até um tempo afastada, e a Thaís vai se apresentar aqui agora para vocês, porque ela é professora de yoga, entre outras coisas, né? A prática da yoga, e ela me trouxe a Yoga Nidra como um conteúdo bem interessante nessa estruturação do corpo, nessa situação de manuseio do estresse, tá? Então, Thaís está aqui agora para se apresentar e para falar dela no primeiro momento, que eu quero que vocês a conheçam, obviamente, e de como que a yoga entrou na vida dela, e depois a gente começa a bater um papo sobre como que a yoga nidra ela atua no nosso corpo, direta e indiretamente, trazendo esses benefícios maravilhosos em relação ao estresse. Primeiro, é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com você, uma amiga de longa data que eu admiro muito. E eu fico muito feliz que os nossos caminhos sempre estão super conectados, né, em todas as fases. Então, uma honra estar aqui hoje. E falar, antes de me apresentar, falar que, assim, o assunto que você trata, né, a saúde integrativa, a gente fala muito do estresse, da ansiedade, que são, na verdade, os maiores males, acho, né, do século. Então, é muito importante esse espaço que você está abrindo hoje, que o que eu venho trazer aqui é uma das ferramentas que a gente pode utilizar no manuseio disso. Mas, para quem me conhece, eu sou a Thaís, eu sou praticante de yoga, antes de ser professora, eu sou praticante de yoga há 13 anos, pratico yoga diariamente na minha vida. E foi através da prática de yoga que eu me transformei. Eu acho que eu ganhei lucidez. O autoconhecimento que o yoga traz torna ninguém iluminado, mas ele traz uma lucidez em que a gente rapidamente acessa várias ferramentas pela percepção que a gente tem da gente. Então, situações que levam a gente ao esgotamento, a gente percebe muito antes de ter um esgotamento, a gente percebe uma irritação muito antes de explodir.
Então, assim, o yoga entrou na minha vida como uma prática física, numa academia, e foi ganhando um espaço tão grande que hoje se transformou num propósito de vida. Mas ele se transformou nesse propósito de vida porque a partir do yoga eu comecei a curar várias coisas em mim, né? Eu comecei a me acessar todos os aspectos do meu corpo. E o corpo físico é o primeiro deles, né? A gente está nessa existência física para se acessar através do nosso corpo físico, através de sintomas. Mas dentro do nosso corpo físico, a gente tem um corpo emocional, um corpo mental, um corpo energético, um corpo da bem-aventurança e um corpo espiritual. E todos esses corpos, eles têm que estar alinhados e conectados para a gente viver uma vida mais plena, mais serena. Então, assim, o yoga entrou na minha vida de uma forma meio inusitada. Eu resolvi experimentar uma prática numa academia. E geralmente em academia as práticas são muito físicas, mas ainda assim me levavam a um estado de calma e relaxamento, que eu achava aquilo maravilhoso. Eu cheguei a parar por um tempo quando eu engravidei do meu primeiro filho, mas assim que pude retornei às aulas. E na pandemia isso virou uma coisa muito presente na minha vida e muito necessária, porque eu estava com dois filhos em aulas online, um deles aprendendo a ler e escrever. Então foi assim um momento muito difícil, né? Além de todo o estresse que a gente passou, todo o medo. Eu também me ausentei do Rio, saí do Rio, fui para o interior de São Paulo. Então foi mais outra mudança na minha vida. E o yoga me ajudou muito a não pirar. E aí eu me decidi que isso estava atrelado à minha missão de vida, ao meu propósito, porque isso me beneficiava tanto que eu precisava levar isso para mais pessoas. Então, eu fiz uma formação numa escola internacional, certificada pelo Yoga Alliance, e desde que eu me formei, desde o dia 1, eu comecei a dar aula de yoga. Comecei a dar aula de yoga para minhas amigas, para os meus filhos, e desde então, né, isso tem sido a minha realidade. Eu me formei numa escola de Tantra Yoga, que estuda várias modalidades do yoga. Então, me formei em Hatha Yoga, Vinyasa, Yin Yoga, restaurativo, Ashtanga. E me especializei recentemente em Yoga Nidra, porque foi, assim, uma paixão. Porque, tirando todo o aspecto que qualquer prática de yoga traga, né? O Hatha é a base de todas as modalidades de yoga, que é a parte física, né? É necessário usar as asanas que você faz, as posturas que tem, além do efeito meditativo ativo, você faz um asana não é porque é uma postura bonita, você faz um asana porque ele te traz uma qualidade essencial. Então, por exemplo, quando você faz alguma postura de elevação de braço, abertura de peito, expansão de peito, você está trazendo também uma atitude para a sua vida de expansão. Ao mesmo tempo que quando você flexiona a frente, você se acolhe, você traz um relaxamento. Então, assim, são várias técnicas que você utiliza dentro de posturas. Mas o Yoga Nidra é um pouco distante disso. É uma prática que já traz o corpo para um relaxamento profundo. Então, é uma prática diferente porque você faz a prática toda em Shavasana, que é deitado em dorsal. Todas elas você se beneficia, né, com técnicas de manuseio de estresse. Então, você tem, dentro do yoga, você tem várias técnicas. Você tem os pranayama, técnicas respiratórias, que por si só, né, elas já trazem uma calma, porque elas diminuem a frequência cardiorrespiratória. Então, só isso já traz uma serenidade, faz com que você não haja por impulso, você pensa. Além dos pranayamas, das técnicas respiratórias, existe uma meditação. Na meditação você acessa muitas coisas, né? Você acessa a mente, você acessa o corpo sutil, o corpo energético, você acessa as emoções das pessoas. E os asanas, como eu falei. O yoga é uma técnica bem diferente disso, como eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de
a falar sobre o Yoga Nidra, eu queria saber se a Sil quer comentar alguma coisa dentro disso, Sim, porque sim. É exatamente assim, a partir do momento, né, que eu fiquei sabendo sobre a Yoga já é uma prática maravilhosa, né, que ela traz algo muito importante, né, ela traz presença, né, num momento em que o ser humano ele está muito para fora, né, em todos os sentidos, no sentido da produção, do estudo, do cuidado com o corpo externo, com tudo aquilo que a gente precisa, obviamente, né? Mas, em se tratando de saúde, de equilíbrio, né, vamos dizer assim, de restauração, a gente precisa ir para dentro. As respostas estão sempre na gente, né? E eu faço um trabalho como médica que também é de equilíbrio, que também é de manutenção de saúde. É óbvio que a gente trata doença, né? Que a gente pega pacientes que já estão no estágio mais avançado, já chegaram lá. Mas a gente pega muita gente que está no estágio inicial, né? E só que ela não tem essa presença, esse sentimento de presença. E eu muitas vezes converso com as pessoas, olha, mas eu não tenho paciência, eu não sou agitada, eu não consigo meditar, eu não consigo fazer yoga. E eu simplesmente falo assim, olha, faz 3 respirações. Em qualquer lugar, senta, tenta fechar seu olho para você não ficar ligado e só sente a sua respiração e solta. É o primeiro passo. Já naquele momento que você está sentindo a respiração, você já está ali. Então, assim, por que né? Eu quis chamar a Thaís, a gente conversou e eu achei muito legal. Porque o que eu mais tenho visto no consultório são processos de desautonomia, onde existe uma predominância do sistema nervoso neurovegetativo, né? O simpático, que é o que atua para luta, para fuga, em relação ao simpático, que é um sistema nervoso que nos acalma. Isso acontece independentemente da nossa vontade, porque o sistema nervoso é autônomo, ele não funciona de acordo com o que a gente se deseja, mas tudo aquilo que a gente sente, todo o desequilíbrio do nosso corpo, dos nossos hormônios, dos nossos nutrientes, da nossa microbiota, interfere. Mais além disso, né? A gente vem fazendo. Semana passada eu fiz uma live sobre a metamedicina. Eu estou também numa área de atuação agora, onde a gente tenta resgatar memórias emocionais, ou a gente faz um paralelo de memórias emocionais traumáticas, ou não, né? Mas memórias emocionais que possam ser disfuncionais em relação a esse funcionamento corporal e como é que a gente pode acessar? Só com o estado de presença, não tem uma outra maneira, né, de a gente conseguir. E a Yoga Nidra, ela tem como aplicação, né, uma das principais aplicações dela é para justamente a gente melhorar a função do parasimpático. Então, olha só, é algo que não é medicamentoso, né, mas que é um remédio. Então, eu quis trazer essa abordagem com a Thaís, né? Porque ela tem que explicar, obviamente, algumas coisas, mas justamente se não for dessa forma, tem gente que tem uma certa aversão à medicação. A gente tem outras formas. Obviamente que alguns pacientes vão precisar ser tratados, modulados, do ponto de vista hormonal, nutricional, metabólico, sem dúvida nenhuma. Mas se você já consegue dar um remedinho para o seu corpo, aonde você consegue, de uma certa forma, melhorar o seu sistema nervoso autônomo, entrar num estado de presença, isso pode te ajudar no manuseio de várias coisas, né? Inclusive de desafios que ainda estão por vir e de situações corriqueiras, como a Thaís mesmo falou aí, que ela enfrentou na pandemia. Então, é isso que eu acho que eu queria pontuar. E deixar ela falar um pouco, inclusive, né, dessa prática, do que ela percebe, né, nas pessoas, porque não é fácil a gente conduzir pessoas diferentes, com níveis diferentes de entendimento, muitas vezes num lugar que é público, ela dá aula em lugares públicos. Como é que ela consegue, né? O que ela sente?
né? E eu ontem, ela inclusive também fazendo uma propaganda aqui, ela guia uma meditação online. Ontem eu dormi, eu literalmente cheguei, coloquei, deitei na minha cama, me preparei e eu dormi. E eu geralmente consigo fazer os processos meditativos e, enfim, e não dormir. E quando eu acordei, ela já devia ter acabado há uns 20 minutos, né? Então, como que a gente se entrega para um processo desse e o resultado que a gente tem, né? Não só de estar mais calmo, mas de estar mais saudável, né? De estar mais feliz, de estar mais conectado com esse universo. Então, Thaís, eu queria saber, assim, sabe, isso, como é conduzir isso, ou você falar um pouco da Yoga Nidra para as pessoas entenderem o que que é e depois você dá a sequência e qualquer coisa eu levanto o dedinho e aí você interrompe para não interromper sua fala. Vamos lá. Antes de começar, eu queria pontuar uma coisa sobre a meditação, que a maioria das pessoas tem uma resistência a meditar, porque acham dificílimo, porque na verdade elas estão um pouco acerca da meditação. Porque a meditação, você não desliga a tua mente, a sua mente está lá. Você está no estado de presença e o que acontece? O estado de presença é intercalado com flutuações mentais. Porque quando você está no estado de presença, a sua mente se dissolve. A sua mente ela existe no passado e no futuro. E no passado ela gera angústia e no futuro ela gera ansiedade. Então a meditação não é um processo linear, que você deita ou senta com a coluna alinhada, medita, esquece a mente, esquece as emoções. Não. Você vai meditar, vai entrar numa onda em que realmente a sua mente vai ser dissolvida, suas emoções também, mas de repente ela volta através da respiração, que é a âncora. Na verdade, a respiração é a âncora para a meditação. Prolonga a tua respiração e quanto mais você consegue prolongar e focar, direcionar a sua consciência para a sua respiração, você tira a sua consciência da tua mente e das suas emoções. Então, assim, o equívoco, uma pessoa falar que não pode meditar. E agora falando um pouco sobre o Yoga Nidra. O Yoga Nidra é uma prática que leva ao pratyahara, que é a abstração dos sentidos externos. Então, isso que você falou, o yoga é um mergulho para dentro, no Yoga Nidra, isso é muito mais forte, porque é uma prática que você já faz deitada, buscando relaxamento do seu corpo, e levando o corpo a se abstrair dos seus sentidos externos. Então você vai se desligar do seu ouvido externo, da tua fala, do seu tato, do paladar. Você vai voltar totalmente para dentro. Então você vai internalizar os seus sentidos e você vai se abrir para a sua intuição. Você vai ativar a sua clarividência, clarividência, clarissenciência. Então, assim, no momento em que você internaliza essa prática do Yoga Nidra, né, tem passo a passo. A gente vai passando por cada aspecto do corpo. Então, a gente passa, primeiro faz um passeio pelo corpo físico. Foi aonde eu dormi. Que você... Foi aonde eu dormi ontem. Exatamente. Na hora que você começou, falou dos dedinhos, né, para subir, quando chegou aqui em cima, eu já tinha dormido. Aluna fácil, mas assim, o objetivo do Yoga Aluna fácil é ótimo. Yoga Nidra, o objetivo não é dormir. Sim. É corpo físico durma, mas a sua consciência, ela está Não, mas eu tenho que confessar que eu apaguei. geral. Eu apaguei geral. Quando eu acordei, falei, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Entendeu? Eu apaguei. Eu não sei por quê, porque não é normal isso comigo, entendeu? O tom da voz, tudo isso ajuda. Você estava relaxado. Sim. Então, tudo isso leva. E não é o objetivo. E ainda que você durma, o que acontece? O Yoga Nidra, ele mexe no seu subconsciente. Então, embora não seja o objetivo, mas pode acontecer. E é uma coisa muito comum, mas ainda assim, você está com a sua consciência ativa. O corpo está desligado, relaxado, como se você estivesse realmente dormindo, mas a sua consciência, você está acessando o seu subconsciente. E aí, o que acontece? Quando você acessa o consciente, mas com o corpo desligado. Você tem acesso a memórias do seu subconsciente,
mas você não está com as suas, você não está conectado com as suas emoções, com a O sua mente, julgamento. julgamento. Então, o que acontece? Não existe uma reatividade, uma impulsividade. É como se você olhasse algo dentro da sua memória, do seu subconsciente, com distanciamento. Então, isso é maravilhoso, porque você lida com coisas que te traumatizaram, que te incomodaram, você percebe aquilo, você reconhece aquilo sem julgamento algum, que a tua mente não está ali te criticando, falando o tempo todo. Então, o que acontece? Quando você toma contato com isso e acontece uma outra situação semelhante, você não vai reagir da mesma forma. E como o Yoga Nidra, ele trabalha assim, no sistema autônomo parasimpático, o que E é acontece? um mecanismo de defesa, né? Para avisar. Ele tira você do estado de defesa, da impulsividade, que é necessário esse estado, porque você se protege através dele, mas se você ficar só no simpático, você leva o seu corpo ao esgotamento. Mas o que acontece? O parasimpático, ele te tira essa reatividade, ele faz a homeostase do teu corpo, que é o momento onde o teu corpo promove as curas, as restaurações. Ele diminui os hormônios associados ao estresse, como o cortisol, adrenalina, noradrenalina. Ele reduz as ondas cerebrais. Então, como ele reduz as ondas cerebrais, reduz esses níveis de estresse, o que acontece? O seu cérebro faz novas sinapses, porque você está totalmente consciente, lidando com o seu subconsciente. E aí, o que acontece com essas novas sinapses? Você aprende a dar novas soluções para aquilo que você tem internamente, que você precisa digerir, que você precisa resolver, mas sem a reatividade e sem a impulsividade. E você também reduz frequência cardiorrespiratória, você aumenta a dopamina, que te traz essa sensação de alegria. Então, assim, o Yoga Nidra, ele traz coisas maravilhosas que fazem a restauração do corpo. Eles te levam a ter uma resiliência expandida, porque você está num estado de relaxamento, de positividade. Então, assim, são muitas coisas que o Yoga Nidra faz, e o que eu acho fantástico é que, assim, as outras modalidades de yoga trazem muitos benefícios. Todas elas você tem redução de estresse, de ansiedade, mas em muitos momentos o seu corpo físico acaba sendo um limite, né? Porque às vezes uma postura é muito incômoda, às vezes você está muito preso no seu ego, então você não aceita alguma limitação física se naquele momento existe. O Yoga Nidra não, é uma prática que é para todo mundo porque se faz deitado. E é uma prática que vem sido muito estudada pela neurociência, dados os benefícios que ela traz. E essa aula que a Sil falou, eu tenho feito uma aula pelo Zoom, aberta e gratuita, então fica aqui o convite para quem quiser fazer essa aula. Geralmente é terça-feira às 9 da noite, mas esporadicamente, assim, talvez eu tenha que mudar, mas é só passar depois, me adicionar no Instagram, passar nome e telefone que eu adiciono ao grupo e vai ser um prazer. Pois abrindo aqui um espaço, né? Isso que a Thaís falou, né? Das novas sinapses, né? Da capacidade de emocionalmente, né? Autonomamente o cérebro reaprender ou aprender novas soluções. Isso somos nós sendo restaurados, né? A partir de algo que não é facilmente acessado. Porque quando você tem uma ferida na pele, você está vendo, né? Aí você vai ali na ferida, você faz um curativo, você passa uma pomadinha, você passa um óleo, você passa, seja lá o que você quiser, um antibiótico. E a feridinha ela vai cicatrizando, você vai vendo, ela fecha, acabou. Muitas vezes a pele volta ali, né? Se restaura. Mas aquilo que a gente não consegue acessar, né? Que é algo que não está no material, mas que interfere no material, é muito importante, né? E essa complacência, essa capacidade cerebral, ela existe.
e algumas outras práticas, né, específicas, mas especificamente na yoga Nidra, ela é uma ponte para aquilo que inclusive eu trabalho, né, que é acessando memórias emocionais traumáticas que possam estar relacionadas a aspectos de repetição, sejam de dinâmicas na sua vida, sejam de sintomas, de doenças, né? Enfim. Então, como é que você vai acessar uma memória ou liberar uma memória se você não tem todo um sistema íntegro? Você até consegue, mas muitas vezes você tem quadros de ansiedade, você somatiza aquela vivência que inclusive aquela memória te traz, né? Então, assim, eu achei uma ferramenta fantástica, sabe? É completamente, é facílimo. Ontem eu estava aqui na minha casa, eu deitei dormir, por sinal, né? Enfim, não consegui, mas consegui entre aspas, né? Porque a gente consegue, né? A gente ia trabalhar. É muito interessante, porque eu fiz isso um dia antes de estar conversando com o Thaís, né? E quis, obviamente, trazer esse conteúdo, porque a gente não tem uma única maneira, né, Thaís? A gente tem tantas maneiras hoje em dia, né? Com massagens, com aromaterapia, com florais, a prática de atividade física, mas não um efeito de competição, mas um efeito, né, de você conseguir ali no seu corpo tá acessando alguma coisa. Tem paciente meu que nada. Fala, olha, eu entro na água, eu nado, é como se eu estivesse fazendo ali. É uma maneira, né? Mas a gente, quando está ligada, a gente tem mecanismos, né, que são mecanismos, inclusive, de defesa nossas, emocionais, de sobrevivência, que aonde a gente acessa julgamentos, crenças, né, conceitos que a gente pegou de alguma, seja da cultura, seja que a gente foi criado, não interessa, né, que a gente herdou. Então, aquilo dali meio que atrapalha esse processo. E quando você se libera, né, desse cérebro frontal ali, que é o cérebro do raciocínio, do que questiona, você tá só sentindo, né? E esse cérebro existe, gente, é o cérebro límbico, tá? Corpo caloso, amígdala ali, todo esse sistema faz parte desse cérebro límbico que é tão importante, né? E que muitas vezes é o vetor de uma série de processos somáticos, né? De uma série de situações que vão nos causar problemas físicos, comportamentais, reacionais, como a própria Thaís falou. Então, assim, foi por isso que eu quis trazer, não vim aqui para dar uma de fisiologia, nem para trazer nada, mas para trazer uma ferramenta que eu nem conhecia, eu não conhecia a Yoga Nidra, eu conhecia a yoga, mas outras modalidades, né? E convidar vocês até mesmo para que vocês possam ou ler ou participarem, porque, olha, é muito interessante, é muito fácil e tem um potencial curativo e de harmonia e de trazer leveza para a vida de vocês, né? E assim, eu estou trazendo a Thaís, na verdade, a gente não tem interesse nenhum, a gente está só tentando compartilhar aqui algo para ajudar as pessoas a lidarem melhor com alguns dos seus processos, né? Se não for o atual, foi o que já passou, o que ainda virá, porque a nossa vida é uma roda constante, né? De situações, mas se a gente tem as ferramentas que podem nos ajudar, a gente acaba até aprendendo nesses momentos, sabe? Que não são tão agradáveis ou tão bons assim. Thaís, agora aí você para falar da sua prática e do que você vivencia, como que você consegue conduzir, né? Essas pessoas diferentes, com crenças diferentes, que chegam de idades diferentes, de sexos diferentes, culturas diferentes. Como é que você faz assim? Como é que é isso? Porque isso é muito interessante. Você está ali
Eu tô com um paciente só, né? Então, para mim, eu tô ali focada naquela situação e eu me conecto com ele. Mas como é que é isso? Conta pra gente. Eu, eu vou resumir numa frase. Hoje existem as pessoas que amam o yoga e pessoas que ainda não conhecem o yoga. Uhum. O futuro da humanidade, porque o yoga é uma ferramenta muito poderosa de cura. E o Yoga Nidra, você estava falando aí que você dormiu, né? É conhecido como o sono iógico, Sim. porque como ele Eu achei muito interessante, porque eu fui literalmente já. é, é muito comum, mas eu tenho tido muitos relatos, muitos feedbacks dos meus alunos. Eu tenho feito um grupo de estudo com essa turma minha e faz quase 2 meses que eu estou dando essas aulas abertas e gratuitas. E é incrível, porque ainda que eles durmam durante a prática, depois da prática, a qualidade do sono melhorou, porque reduz o nível de insônia. E o que acontece? Às vezes a gente tem uma noite de sono de 10 horas, mas a gente não se restaura, porque a gente acorda a noite inteira, a cabeça fica fritando. Então, o Yoga Nidra, ele muda esse padrão de sono. E ao mesmo tempo, ele começa a trazer insights, porque como você está acessando o seu subconsciente, você está trazendo insights para a tua vida. Então, muito comum que se sonhe com situações que precisam de alguma resolução e vem alguma ideia certeira sobre o que precisa ser feito. Então, tem sido muito legal esse E você feedback, recebe esse feedback. porque é um espaço aberto para o grupo, né, para a gente conversar sobre, porque para mim também é um objeto de estudo, né? Porque assim, antes de você ser professora de yoga, e aí eu falo desse espaço que você me perguntou, como é que você dá aula? Primeiro, para falar algo sobre algo, primeiro você precisa fazer em você. Então, assim como as outras terapias que você falou aí, que você fez, eu não venho só do yoga, eu sou consteladora familiar, terapeuta de chakras, eu e agora, fim de semana passado, uma formação em Sound Healing, porque a parte energética também me encanta, a parte mais sutil, a parte emocional. Então, assim, eu não vejo como só professora de yoga. Eu trago, dentro dessa nova roupa que eu visto, eu trago tudo que eu sou, né? Tudo que me interessa e todos os meus processos que eu utilizei em mim, foram os meus processos de cura. E aí você traz verdade, né? Porque assim, eu estou conduzindo uma aula sendo exatamente quem eu sou, falando sobre as minhas dores, sobre as minhas soluções, sobre os meus dissabores, sobre os meus problemas, sobre os meus sintomas, porque é muito difícil você falar sobre algo que você não vivencia, né? Agora, estar entre pessoas diferentes, né? Eu tenho todas as técnicas ali para fazer isso com tranquilidade, porque eu aplico em mim. Então, eu respiro, ao respirar Tom da voz, prolongadamente, eu trago né? atenção, eu modulo o tom da minha voz. Então, assim, e é totalmente diferente o tom da minha voz. Enquanto eu estou fazendo uma prática de asanas, é totalmente diferente de uma prática de nidra, porque eu tenho que levar uma pessoa ao relaxamento. Então, se eu gritar, essa pessoa vai ficar estressada. Uma coisa também muito importante é você dar o tempo de pausa, de silêncio, porque já que é uma prática introspectiva, se eu desatinar, falar, isso causa incômodo, causa irritação. Então, assim, você ter consciência de falar algo que toque, de que aquele aluno precisa ouvir, ele está ali para ouvir, e também dar um momento de silêncio, de pausa, para ele se reconhecer, porque acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ficarem sozinhas, de se conectarem consigo, Estado de presença. que é o estado de presença. E esse estado de presença, a primeira ferramenta que a gente usa para o estado de presença é a respiração, porque Sim, esse como eu estado falei, né? só existe quando você dissolve a sua mente. E você só dissolve a sua mente quando você foca na sua respiração. Então você tira o foco de uma coisa e leva para outra coisa. E assim você entra no estado de presença. Você deixa de ansiar o futuro, você não fica pensando no seu passado, e aí você começa a se acessar realmente. E assim, eu não sei, eu acho que eu entro em transe dando aula, porque às vezes eu falo coisas assim que eu falo, nossa, de onde saiu isso? E geralmente quem tá ali já tá na egrégora e tá super conectado com aquilo, chega, nossa, eu precisava ouvir isso. Mas dentro do yoga não é só
uma simples meditação. É uma meditação que tem o passo a passo, né? Como eu disse, você vai acessando cada corpo, então tem uma forma de fazer isso, tem um tempo de se fazer isso, porque é levar consciência para cada aspecto do corpo dessa pessoa e ir relaxando, trazendo o relaxamento de cada aspecto sem tirar a consciência. E é um processo que é muito comparado à hipnose. Só que, diferentemente da hipnose, na hipnose o seu condutor está com você ali nas mãos. No Yoga Nidra, não. Consciência tua, existe o comando da minha voz, mas você pode entrar no estado de Nidra no momento que a sua consciência te levar e você retorna. E é muito interessante, porque quando você percebe que entrou no estado de Nidra, é como se você tivesse entrado num túnel e você volta quando você percebe que você precisa respirar. É como se você deixasse de existir nesse estado de Nidra, porque existe uma flutuação, você flutua de uma onda a outra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Geralmente, quanto tempo leva uma prática dessa, quer dizer, de Yoga Nidra? 40 minutos, 30 minutos? É para as pessoas saberem, né? Porque eu, por exemplo, não conhecia, né? Sim, uma prática completa de Nidra, 50 minutos, tá? É. Mas assim, tem práticas de Nidra, tem pessoas que começam a fazer uma prática de Nidra no Shavasana e dão Shavasana um pouco. Shavasana é a postura final do yoga. Então, fazer um pouco dessa técnica na última postura do yoga e dão 12, né? Assim, Entendi. né? Elas aplicam como se fosse um pouquinho ali. Resumo, Sim. né? Mas assim, 12 minutos eu acho que é muito pouco. Mas você pode fazer uma prática de 12 a 50 minutos. Entendi. São suficientes. E é como se você tivesse dormido ali durante a prática, que você ficou 50 minutos. É como se você tivesse dormido mesmo profundamente, restaurado o teu corpo por 1h30. Então, assim, é maravilhoso. Tá. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que é importante para as pessoas, né? Tudo na vida é importante a gente ter uma frequência, né? No sentido de uma recorrência para que aquilo possa acessar. Ninguém consegue, vou tomar uma porção mágica e vou ficar daqui para frente. Quer dizer, porque a gente tem uma série de camadas, uma série de processos, enfim. A yoga também, obviamente. Qual a frequência que você, como, né, uma pessoa que conduz, que é professora, que tem formação, acha que seja importante? Porque as pessoas precisam saber disso. Olha, eu vou fazer yoga e vou resolver todos os problemas da minha vida. Não, é uma aula, né? Eu tô raciocinando com você aqui, você quer dizer. Mas que você precisa que aquela prática seja feita regularmente, para que, inclusive, você possa incluir aqueles benefícios, que nem a atividade física, né? Enfim, a musculação, uma corrida e todas as outras coisas que a gente faz com regularidade. Mas aí me responde para a gente poder... Não é só que nem prática física, né? É como qualquer bom hábito. Não adianta você se alimentar bem um dia só. Naquele dia você vai estar super bem, mas o que acontece? No dia a dia a gente lida com situações de estresse e de ansiedade. Porque assim, não pense que eu, por ser professora de yoga, eu sou uma pessoa iluminada, gratiluz, que eu não me estresso, não é isso. Mas eu, como me acesso? Eu pratico diariamente, né? Porque eu preciso ser aluna antes de ser professora. Sim, com certeza. Mas o que eu percebo, no dia que eu não pratico, a minha paciência é diferente, a minha impulsividade é diferente. Então, assim, eu acredito que no mínimo 3 vezes por semana para virar um hábito na tua vida. Sim. Porque, assim, yoga é uma prática física só. Yoga é uma filosofia de vida. Então, você pode praticar yoga fora do tapete, numa conversa, tendo princípios e valores, são os mesmos princípios do yoga, agindo com verdade, com não violência. São 10 princípios ao todo. Então, assim, eu levo uma vida yógica fora de um tapete de yoga. Mas a prática física ela é importante, porque a gente está aqui numa experiência material, física. E até acessar a espiritualidade. Porque, assim, a gente tem que aterrar e a gente faz isso através do nosso corpo físico, para materializar.
Porque senão a espiritualidade também, ela fica uma tormenta, né? Você fica em outro plano, não realiza nada aqui, e Sim, você precisa realizar, você precisa acessar os seus prazeres, as suas dores, você está aqui para isso, né? Para evoluir através disso. sim. Então você tem que usar o teu corpo, assim como qualquer outra atividade física. E como você faz asanas ou posturas, assim como na musculação. Se você fizer uma vez a semana, você vai saber o que é. Naquele momento em que você praticou, vai ser ótimo, mas você tá sujeito a lesionar o teu corpo, porque você não está moldando o teu corpo na prática. Então, assim, eu acredito que o benefício vai ser menor do que o sacrifício e o risco. Sim, sim. E uma curiosidade até para o pessoal que está assistindo, né? Você tem ou já teve algum relato de alguém que tivesse sintomas físicos, né? Que tivesse compartilhado, olha, eu trato, eu venho. Mas depois que eu comecei a fazer a yoga, eu senti que o processo melhorou, ou até mesmo, olha, eu não fiz nada e com a yoga só eu melhorei. Porque eu acho importante, né, a gente compartilhar aqui os resultados, né, para a gente não ficar só na teoria, né, falando para as pessoas, né, enfim. Muito legal a sua pergunta. Eu tenho uma aluna com fibromialgia, né? Que é uma Uhum, que traz dores crônicas para o corpo e ela melhora com a prática de yoga. sim. Mas você sabe por quê, né? Porque o parasimpático ajuda no relaxamento. E a fibromialgia a fisiopatologia é justamente a pessoa, ela perdeu a autonomia do parasimpático, né? E por isso que ela fica com aquela tensão naqueles pontos todos. Então, a yoga, ela nidra, assim, ela tem um potencial curativo muito grande, né? Quando ela vem junto com um acesso, né, de restauração, por exemplo, vamos lá, como você falou, né, a gente tem um corpo, se esse corpo restaurado do ponto de vista físico, né, com nutrientes, com a parte metabólica, com hormônio, né, com o próprio sono, com a própria atividade física, e entra a yoga, gente, é uma maravilha. O melhor dos mundos. É a melhor dos mundos, né? Uma prática. E outra coisa, eu acho que é um canal para a gente se perceber como seres espirituais, né? Também, porque isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com presença, né? Isso tem a ver com conexão, porque sem essa sensação fica muito difícil a vida, né? A gente está aqui transitoriamente. Todos nós, sem exceções, não sairemos vivos fisicamente daqui, né? A gente se depara todo o tempo com uma série de coisas, né? Que fazem parte, inclusive. Então, o que a gente precisa, gente? A gente precisa se preparar, a gente precisa de ferramentas, né? E não ficarmos cada vez mais estressados, amedrontados, criando defesas que só vão piorar, inclusive, tá? Essa nossa desautonomia, esse nosso, essa nossa disfunção, né? Então, eu acho que é isso, é a gente conseguir. E aí cada um vai partindo para aquilo que se identifica, né? Tem alguém que possa não se identificar com a minha forma de abordar como médico, com a sua forma de abordar como professora de yoga, mas o importante é vocês encontrarem um caminho. Eu posso afirmar categoricamente que a resposta está sempre na gente, né? Salvo, obviamente, exceções, situações, doenças genéticas, acidentes, coisas que acontecem onde a gente não tem um controle, obviamente, mas mesmo diante dessas situações, quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais equilibrado está o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, melhor será, né? Então, eu acho que poder trazer alguém como a Thaís, que vem trabalhando
com a yoga, com essa dedicação. E, obviamente, que além disso, né, tenha isso como propósito, bateu muito comigo, porque eu exerço a medicina como propósito de vida, com amor, com alma, né, obviamente que pautado na ciência. E eu não trato uma doença, eu não trato um sintoma, eu não trato um objetivo, eu trato um ser humano, né, que está aqui com isso, né? Então, para mim é condição sine qua non que ele tenha esse conhecimento sobre si próprio, que aí a gente vai muito longe, né? A gente chega em lugares que ele nem imaginava, nem eu nem ele, né? O paciente em si, e eu acredito que você também. É, E assim, é difícil, porque num mundo que, né, Thaís, é tudo muito para fora, é tudo muito automatizado, é, é complicado as pessoas se conectarem, elas já estão conectadas para fora, né? Então, dá essa parada, como assim? Eu não vou ver, eu não vou produzir hoje, eu vou parar, ou eu não sei o quê, eu não vou ler, eu não vou estudar. Quer dizer, e aí acaba que essa automatização ela gera uma ignorância a respeito de mecanismos autorreestruturativos, autorregenerativos e de autocura, né? sabe É que, isso. desculpa, uma coisa bem interessante que eu percebo em mim, né? O yoga me A gente trouxe tem 10 minutos, tá? Só pra gente. Olha lá. muita consciência corporal, Sim. no sentido de entender o meu corpo. Então, eu entendo que cada dia o meu corpo precisa de um estímulo diferente. Como eu dou aula de várias modalidades, então eu percebo que o meu corpo um dia está mais cansado, então eu dou uma prática mais gentil, mais amorosa. Então, esse autoconhecimento, essa autopercepção, ela só acontece porque existe uma conexão interna. E realmente, no mundo cheio de estímulo visual. E aí o que acontece? O Yoga Nidra, ele te tira desses sentidos externos, da tua visão, da tua audição, porque senão o tempo todo é poluição, poluição visual, poluição sonora, a gente o tempo todo, a gente consome informação ruim, que está em relações ruins. Então, assim, o yoga, de uma forma geral, ele te leva para um estado de consciência que você passa a escolher melhor o que você consome, não só em relação aos seus alimentos, né? Sim. Você do que você, mas o yoga te dá a consciência de escolher melhor as suas relações, porque você percebe se aquela relação te faz bem ou te faz mal. Você Sim. você percebe se uma informação que você consome, se ela te leva para um estado de tristeza ou de alegria. Então você começa a fazer escolhas melhores para a tua vida. E não tem como uma pessoa que faz uma prática de yoga, uma pessoa que se entrega ao mundo do yoga, que ela continue a fazer escolhas ruins. Porque são caminhos muito antagônicos. Então o yoga traz uma consciência em si. E o Yoga Nidra, como você estava falando, né? Você estava falando que você estuda muito, que medicina é ciência. E o Yoga Nidra tem sido muito estudado pela neurociência por esses benefícios, né? Porque, assim, ele traz novas sinapses no Você cérebro. falou da neuroplasticidade, que é o que mais tem sido, tem sido mais estudado. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se autorregenerar e de melhorar, independente da idade, né? Tratando lesões, várias outras coisas, né? E ele traz homeostase do corpo. Então, assim, eu convido vocês a conhecerem essa prática de Yoga Nidra. Quem quiser fazer, vai ser um prazer. Só me adicionar no Instagram, dar o nome e o telefone, que é pelo Zoom. Você vai fazer a prática relaxado, de pijama, pronto para dormir. Não vai precisar ficar com câmera ligada. Então, assim, é uma ferramenta muito fácil. Não tem desculpa. Porque geralmente, tempo, não tenho flexibilidade. É o que eu mais ouço, gente. Você não precisa ter nada disso para fazer yoga. Queria fazer um adendo aqui, né? Você falou que como as posturas, né, na prática, eu não conheço todas, mas as posturas, elas acabam, né, indiretamente dando para a gente, eu vou abrir, então quer dizer que eu vou me expandir ou eu vou me acolher.
E é interessante como o corpo fala, tanto na questão do sintoma, do adoecimento, como ele fala na questão da cura, né? Então, assim, ouvir o seu próprio corpo é um grande, vamos dizer assim, é um grande acesso que você pode ter, tá? Em todos os níveis. Eu acho que isso é fundamental, tá? Não ouvir o nosso corpo pode nos induzir a erros e até mesmo a fatalidades, né? Então, não queira começar pelas coisas muito mais difíceis, não. Comece pelas mais simples. Comece respirando, comece ouvindo o teu corpo, comece dormindo bem, né? E olha só, gente, a vida é um presente a cada instante. E Deus colocou uma essência dentro de cada um de nós, que só pode ser ouvida e tocada através desse auto-amor, desse autocuidado e desse acesso que a gente tem com a gente mesmo, que ninguém pode nos dar. Nem a melhor relação, nem o maior amor do mundo, nem a maior quantidade de dinheiro que você possa ter vai te dar esse acesso. Pode te dar outras coisas, tá? E não menos merecedoras, mas esse acesso, né? Então, assim, eu espero que as pessoas que estão ouvindo, que possam compartilhar, ou que queiram compartilhar esse conteúdo, que elas acreditem que aquelas coisas que elas ainda não melhoraram, que insistem em se repetir, que elas não desistam, porque existe sempre um caminho, tá? O caminho está aqui na frente da gente, para dentro. É para frente, mas é assim, ó, essa direção, tá? E a vida é um grande presente, mesmo diante de todos os desafios. E às vezes, as dores que não queremos sentir são as dores que nos levam a esse excesso. É através da ferida que entra a luz, tá? Então, assim, não estou fazendo apologia à dor nem a nada, muito pelo contrário, tá? Mas a falta desse sentimento, desse acesso a esse sentimento que essa nossa sociedade que fica cultivando a alegria, a juventude como formas de sucesso, enfim, é um equívoco. E eu tenho pegado pessoas muito adoecidas do ponto de vista físico, mental e emocional por conta disso, tá? Então eu queria, sem falar nisso, então eu queria deixar esse recado para vocês. Eu vou deixar a Thaís aí, tem 3 minutinhos para a gente terminar de falar, porque senão vai cortar a live. Vai ficar no meu feed, mas eu vou compartilhar com ela para ver se ela consegue compartilhar. Mas é isso. A única Não coisa se acostumem com o que não é bom, tá? Desejem o melhor para vocês e acessem isso. A que vida é um manancial de oportunidades. É isso. assino embaixo, Sil, e a única coisa que eu queria falar sobre isso é que o nosso corpo físico, né, o que ele traz, os sintomas, na verdade, já são os prenúncios das doenças, né? É o último estágio. Então, se você se abrir internamente para se escutar e para se olhar, você já vai perceber coisas nas suas emoções, na sua mente, na Exatamente. sua vida, que te levam às doenças, né? Porque as doenças, a maioria delas, tem causas psicossomáticas. Então, você se abrir para essa escuta, para se conhecer, você resolve muitos problemas na sua vida. E assino muito embaixo no que a Sil falou. Ela tem um olhar integrativo para a medicina, que é lindo. Então, gratidão por a gente compartilhar desse momento, trazendo isso de uma forma amorosa, 2 gentil. propósitos juntos, indo numa mesma direção. Isso é energia, isso é sinergia, né? Energia, exatamente. E me abriu espaço aqui
para eu me apresentar e convidar vocês para fazerem essa prática. E eu estou fazendo isso, não é uma prática que eu cobre, eu faço isso abertamente e gratuitamente, como objeto de estudo, e porque eu realmente amo o que eu faço e eu fico encantada cada vez que eu recebo o retorno de um aluno falando sobre o que o Yoga Nidra já tem trazido. Então é isso, boa noite, que vocês durmam. Gente, foi um prazer. Thaís, muito obrigada pelas trocas, né? Eu estarei indo de novo fazer essa Yoga Nidra semana que vem. Mas eu quero fazer uma aula de yoga com você ao ar livre. Ou em algum lugar junto com outras pessoas. Eu quero ter essa experiência. Ok? Tá bom? Gente, boa noite. Um beijo. Boa semana para todo mundo. Fiquem com Deus.